Conhecemos o Rony como pastor, Sim. missionário, evangelista, alguém que tem desenvolvido um excelente trabalho no reino, através do seu testemunho de vida e também através da pregação do evangelho. Sim. As pessoas, geralmente, hoje conhecem o senhor através das redes sociais, porque o senhor tá viral, tá famoso, né? Ai, que bom, né? Depois de Karina Bach, depois de diversos Vários podcasts aí, viralizando nas redes sociais. Mas poucos conhecem o Rony como ser humano, como pessoa. Eu vou fazer uma pergunta que parte muito para o lado do introspectivo, mas é interessante responder. Sim. Quem é o Rony? Como é que o senhor se identifica? Na verdade, né, que vou contar aqui todos os processos que eu passei, de todos os processos, era para mim ser a pessoa mais infeliz do mundo. Mas eu sou a pessoa mais... Eu sou muito ousado, eu acredito, não tem dia ruim para mim, eu não tenho medo, né? Tanto que eu fui pro Japão, não falo japonês, eu já andei o Brasil, o mundo quase todo, e não fui pra Turquia, quase fui sequestrado. Eu me viro, eu não tenho medo, né? Gosto de ter ousadia, gosto de acreditar, que eu amei o nome do seu podcast, e sou uma pessoa que, pra mim, todo dia tá bom e gosto de aventuras. Gosto de estar em lugares diferentes, gosto de experimentar coisas diferentes, né? Então, pra mim, o Rony mesmo, do dia a dia, é isso que você tá vendo aqui. Sempre de boa, sempre tá tudo bom. Mas acreditar nem sempre é fácil, né? Porque às vezes as circunstâncias são contrárias, Sim. conforme aquilo que nós acreditamos. Porque, na verdade, né, o improvável, eu era a pessoa improvável. Mas Deus fala o quê? Que quem ele chama, ele capacita. Eu capacito os meus escolhidos. Então, a gente pode ser até improvável. Eu era a pessoa mais improvável para o mundo, para a sociedade, para a família. Mas para Deus, não. E é por isso que eu estou aqui. Existiu o Rony antes de conhecer a Jesus, não é? Quem era ele? Muito. Esse Rony não... Na verdade, esse Rony, antes de conhecer Jesus, era um Rony que era aquele primeiro filho, né? E minha mãe sempre protetora, e que eu sempre estava falando para as mães, que as mães muito protetora, acabam estragando os filhos. Porque eu sempre aquele menininho bonitinho, de cabelinho de lado, olhinho claro, não podia jogar bola porque se machucava, não podia soltar pipa porque se cortava, não podia rodar peão porque furava. Então, eu ia brincar de casinha com as minhas irmãs. Começava por aí. O senhor era o único filho homem? Eu tenho duas irmãs, Adriana e Lucilene, e que, por sinal, eu entrei pra dança, pro balé, e a minha irmã entrou pro karatê. E quem me defendia na escola era ela. Quem batia nos meninos que vinham me bater era ela. Na verdade, eu sempre corria, né? E, na verdade, passei por um abuso sexual na minha infância, por um tio, né? Tive que esconder esse segredo até o dia do programa da Karina Bach, porque meu pai não sabia, e ficou um segredo entre eu e a minha mãe. E nós resolvemos guardar esse segredo para não causar no meio da parentela, que era mais de 14 irmãos, né? E avós, tios, primos. E nós escondemos este segredo. E depois, quando Karina Bach já era seguidora minha e eu não sabia, e ela mandou um áudio dizendo que era para mim ir lá, e eu falei, então agora eu vou ter que abrir a minha boca. E a partir daí eu comecei a abrir a boca, falar que não só por um tio, mas por todos os vizinhos da minha rua, né? Então, mãe sente. Então, talvez a minha mãe, por já desconfiar que já tinha acontecido com meu tio, sabia que na rua não seria um lugar bom para me ficar. E ela me trancava. Ela me dava banho, 2 horas da tarde, me arrumava, né, aquele príncipe. E eu acho que é por isso que eu falo que eu me libertei, né? Porque para minha mãe tudo tinha horário, hora de comer, hora de dormir. E hoje eu não gosto de relógio. Não uso relógio, não gosto de relógio. Eu sou livre, né? E aí eu ficava trancado atrás de um portão com cadeado, vendo os meninos brincar. E ali, realmente, desencadeou um processo, desde essa minha infância. E aos meus 8 anos de idade, aos meus 10, o meu pai queria que eu fosse médico. E eu falei, eu não gosto de sangue. E aí minha mãe me chamou no canto e falou, não, você não vai ser médico coisa nenhuma, você vai ser cabeleireiro. Mas como também eu não queria ser cabeleireiro, e eu acho que não tinha nada a ver comigo, eu era coroinha de um padre, Padre Vitório. Eu tinha 7 anos, eu era coroinha do padre, eu que tocava o sino na missa de manhã. Então sua família era de raiz católica? Bem católica, bem católica. Minha mãe tinha uma imagem muito grande dentro da minha casa, que todos os anos saía na procissão do bairro, a minha irmã cantava Ave Maria, e eu era o padre, que na verdade eu queria ser padre. Porque eu pensei comigo,
Eu não vou ser médico, eu não vou ser cabeleireiro, eu vou ser padre. Porque eu sempre achei a vida de padre fácil. Né? Come, bebe e dorme. As peles deles é bonita. Não faz nada. Quem tocava o sino às 6 horas da manhã era eu. Quem tocava o sino das 7 horas da noite era eu. Quem arrumava o altar era eu. E o padre Vitório era um padre bonito, de olho claro, branquinho. E eu lembro que quando ele saía, um pouquinho eu comia todas as hóstias, escondido. Aí ele voltava e cadê as hóstias? Eu falei, eu comi tudo. Ele falou, então você vai celebrar a missa comigo e no fim da missa tu vai ilustrar as taças do altar. E aquilo virou rotina. Fui me envolvendo no meio da Igreja Católica, eu era de uma associação São Vicente que arrecadava dinheiro. Às vezes eu ficava na porta do cemitério com a salva pro pessoal arrecadar, né? Então eu era muito envolvido. Só que quando eu vi que eu tinha que estudar, aí eu falei, eu não quero ser padre. É porque o padre Tem que estuda estudar bastante, muito. Mas o abuso foi antes ou depois Foi da antes. Igreja Católica? Eu fui abusado com 7 anos, entre 6 e 7 anos. Né? Eu sou muito ruim de data. Além de ser abusado pelo tio, foi pela vizinhança nesse período? Pela vizinhança nesse período. Nesse período de 7 anos? De 7 anos, 8, 10, até os meus 15 anos, eu passei por muitos abusos sexuais. É mesmo? Seria, abuso pesado mesmo? Ou não, pesado, abuso de 2, 3. Misericórdia, com 7 anos. Porque, na verdade, é o que eu falo, né? Satanás tinha um plano na minha vida, muito grande, né? E aí, depois que desencadeou tudo isso, como eu vou te explicar? Eu não fiquei uma pessoa normal. Eu fiquei uma pessoa, assim, estranha. Eu tinha medo, né, de tudo. Nas escolas não podia estudar, apanhava muito nas escolas. Minha mãe mudava de escola e arrumava gangue. Porque, na verdade, quando eu já estava estudando, eu sempre andei do jeito que você está me vendo. Então, eu ia para a escola totalmente diferente, meus looks. Eles rasgavam os meus looks, me batiam, me prendiam dentro do banheiro. O senhor sofreu uma espécie de bullying na escola, então? Muito, que hoje, né? É chamado de bullying, tem nome, né? Bullying, e naquela época... Aí eu passei por um processo de um sopro no coração que o médico proibiu eu de fazer educação física, jogar bola. E minha mãe foi na escola e falou para a diretora, olha, ele não pode participar de nada da escola. E aí eu tinha a merendeira, que quando chegava na hora do recreio, ponhava sentado com a minha lancheira... E eu ficava sentado. Então, eu não fazia nada na escola. E aí, já se tornou também outro bullying, porque eu não jogava bola, não fazia nada, porque minha mãe tinha medo de eu morrer, né? E ali, a partir disso daí, quando eu falei, não vou ser padre, aí foi a palavra que eu lancei, que foi a pior, que eu disse assim, eu não vou ser padre, não vou ser médico nem cabeleireiro, eu vou ser artista e pago o preço que for preciso, nem que eu tenha que vender a minha alma para Satanás. Quando eu falei isso, aí... Qual idade mais ou menos chegou a essa decisão? Essa decisão aos 10 anos. Já aos 10 anos comprometeu a sua alma sim. Pela fama? Pela fama e porque também o meu pai, do momento que eu não quis ser mais médico, ele falou assim para mim, eu vou te deserdar e a partir de hoje você não é mais meu filho. E aos 10 anos, uma criança de 10 anos, sentada numa mesa... almoçando com todo mundo, e o seu pai falar assim pra você, eu tô vendo todos os pratos de comida que você tá comendo e você vai me pagar um dia. O que uma criança pensa? Não vou comer. Um pai que é bom marido, bom pai pras minhas irmãs, não tem vício nenhum e tinha dinheiro. Falar pra você assim, se eu estiver na sala, você vai pra cozinha. Se eu estiver na cozinha, você vai pra sala. Então eu vivia num Cooper na minha casa. Dos meus 7, 8 anos, eu vivia no Cooper. Ele tava na sala e ia pra cozinha. E eu vivia correndo. Quando eu saía de casa, ele trancava todas as portas, tirava as chaves. Minha mãe tinha um segredo numa janela e dizia pra mim, eu vou abrir a janela e quando você chegar, você entra pela janela. Então, quer dizer, eu morava dentro de uma casa que eu não tinha nada. E ele dizia pra mim, a partir de hoje, eu não suporto. Quem gosta de chinela havaiana, que use. Eu não suporto chinela havaiana. Porque ele falava pra mim, se você quiser um chinelo havaiana a partir de hoje, você vai rebolar. E aí... palavras têm poder. Então o senhor acha que foi órfão de pai vivo? Sim, com certeza. Durante 40 anos. Durante mesmo? 40 anos. Eu me casei com 30 e minha mãe só deixou sair da minha casa casado. Então, quando eu me casei, tinha 30 anos e depois dos 30 anos, vivi mais 10 anos, ao ponto do meu pai morar numa casa maravilhosa na cidade de Socorro. E ele proibia de eu ver minha mãe e eu ter que ligar pra minha mãe e falar, mãe, tô indo pra sua cidade, desce na rua de baixo, nós se encontrava numa praça.
Se encontrava numa praça pra gente poder ficar ali conversando, né? E ele falou, e ele foi no advogado, tentou me tirar do testamento, e o advogado falou, o senhor pode tirar, só que se o senhor morrer na frente, ele vai ter direito. E ele desistiu. Tanto que ele faleceu há 4 anos e deixou algumas propriedades para mim. E o que o senhor associa esse sentimento do seu pai para contigo? Era devido ao quê? Devido já, porque como eu era o primeiro filho, e como eu já tinha uma tendência, né, não ao homossexualismo, mas depois que desencadeou tudo aquele problema, eu fiquei uma pessoa mais frágil. Então eu me identificava mesmo com as meninas. Eu fui o rei do bambolê quando criança. Eu brincava de casinha. Eu lembro que isso eu nunca contei no podcast, que meu pai ia trabalhar e eu falava pra minha mãe, deixa eu dançar. Eu tinha um disquinho da Gretchen. Vixe. E deixa eu dançar o piripipi. E ela, uma vez só. Aí eu dançava. E era o rei do rebolado. Então... E eu já tinha 6 anos, já tinha um trejeito mais afeminado. Tinha, mas então... só que eu não conseguia identificar isso. Né? E a minha mãe sempre falava, e o meu pai falava, eu não sei pra quem que esse menino puxou na família, ninguém gosta de dança, ninguém gosta de se aparecer, ninguém gosta disso aí. E ele, pra quem? Quem na família? Ninguém, nós não temos ninguém na família que tem esse dom artístico. Vai fazer uma foto, cruza a perna. Vai fazer uma foto, põe a mão na cintura. Eu apanhei numa foto, porque eu fui tirar uma foto na Aparecida do Norte, que era aquela foto normal. Tava meus pais, meus tios, meus primos, minha irmã, e eu pus a mão e cruzei e fiz um 4. Quando a foto saiu, que naquela época a foto esperava para fazer, que ele viu a foto, eu apanhei. Por causa que eu postei essa foto esses dias no meu Instagram, eu de perna cruzada. E eu apanhei porque eu cruzei a perna, porque meus primos tudo retinho, com o bracinho, e eu de perna cruzada e com a mão na cintura. E aí foi desencadeando tudo, e com as palavras do meu pai, as coisas foram piorando. Houve alguma palavra de maldição deliberada do seu pai a teu respeito? Todos os dias ele liberava uma palavra. Era raridade. Se eu chegasse da escola com um presente, ele rasgava e jogava no lixo, Dia dos Pais. Então eu não dava nada pro meu pai. Não dizia que ele não dava um presente para mim no final do ano. Dava para minhas irmãs, tinha que dar para mim. Mas, por exemplo, eu era uma pessoa isolada dentro da minha própria casa. Se não fosse a minha mãe, e até hoje é ela, que é uma mulher de Deus, talvez eu não estaria nem aqui mais.